Para desenvolvermos profissionalmente em JavaScript, é fundamental dominarmos alguns recursos, como o map, filter, find, recursos utilizados na programação pelo paradigma funcional. Um desses recursos, um desses métodos, é o reduce. Nós vamos vê-lo agora porque ele é, em certos aspectos, um pouco mais complexo de entendermos e aplicarmos na prática do que alguns desses outros que eu comentei. Nós estamos aqui no navegador e eu estou digitando about blank. Isso traz uma página vazia. Eu clico no botão direito, inspecionar e console. Eu vou criar um array aqui para mostrarmos primeiro como funciona o reduce, para depois mostrarmos uma aplicação, um exemplo de uma aplicação do meio. Eu vou criar um array let A1, por exemplo, como array, e vou fazer um array com algumas letras, strings que são letras, A, B, C e D. E vou fazer o A1.reduce. Como outras funções semelhantes, ele permite que você passe um parâmetro, uma função que ele vai usar no mapeamento. A diferença é que ele recebe uma função com dois parâmetros, que nós vamos chamar de P1 e P2. E o que eu vou fazer agora é fazer um console log do P1, um console log do P2 e retornar o P1 concatenado com um ponto, concatenado com P2. E nós vamos ver o que vai ser o resultado disso. Então, console.log P1, console.log P2 e return P1 mais um ponto mais o P2. Vamos ver o que ele exibe. O resultado final é A.B.C.D. É uma única string que reuniu os quatro com um ponto entre eles. Se eu fosse fazer isso, eu poderia fazer o join, que faria a mesma coisa. Mas o ponto é entender o que fez o reduce aqui. A primeira execução dele, ele passou o A e o B. Quando ele passou o A e o B, o que ele retornou? Ele retornou A.B. Na segunda vez que ele executa, ele passou o P1 como A.B, ou seja, o retorno da minha função, e o P2 como o C. Isso vai retornar A.B.C. A terceira execução, ele retornou o A.B.C, ou seja, o retorno anterior, e o último parâmetro. Ou seja, o reduce recebe dois parâmetros. Ele retorna alguma coisa. Ele pega os dois primeiros elementos do array, chama a função. Este retorno, ele pega e junta com o terceiro elemento. Esse retorno vai ser agora o primeiro parâmetro e o terceiro elemento vai ser o segundo. O retorno disso vai ser o primeiro parâmetro e o quarto elemento vai ser o segundo parâmetro. O retorno disso e assim vai até terminar o array. E, inclusive, o que nos permite muito mais flexibilidade, ele também permite, além da função, passar um segundo parâmetro. E este segundo parâmetro é o que na primeira execução vai ser o P1. Isso significa que o primeiro parâmetro dos dois nunca vai ser um elemento do array diretamente. Vai ser ou o que eu passo com o parâmetro ou o retorno da função. E o segundo elemento, aí vai ser cada um dos elementos do array. Então, digamos que como primeiro elemento eu coloque lista dois pontos. Eu tenho lista dois pontos A, B, C e D. Observa que P1 foi lista, P2 foi A. Depois lista dois pontos A, ponto A, e depois B. Eu poderia inclusive ter, digamos que let A1 fosse 1,2,3,4 e eu fizesse esse A1.reduce. Ele botou lista dois pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. O que aconteceu? 1, 2, 3 e 4 são numbers, mas o list é uma string. A primeira vez ele chamou P1 como o primeiro parâmetro como uma string lista e o P2 o primeiro number do array. O mais concatenou a string com o number. E isso resultou numa string. A próxima iteração
eu tenho a string e o segundo number. Então, o reduce me permite também trabalhar em que eu vou juntando todos os elementos do meu array dentro de alguma coisa. Eu posso criar um acumulador, eu posso fazer uma soma, por exemplo. Um exemplo típico do reduce é A1.reduce para P1,P2 retornar P1 mais P2. Isso faz o quê? Isso soma todos os elementos do array, porque eu estou pegando o primeiro e o segundo, somando. O retorno, a soma dos dois, é somado com o terceiro elemento, que é somado com o quarto elemento, que é somado com o quinto elemento. Eu posso também acumular em algum lugar. Eu posso acumular dentro do P1. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, que é a nossa demonstração de hoje, agora que nós já vimos o básico do uso do reduce. Nós vamos fazer o seguinte. Digamos que eu tenha let A2, um array com elementos, por exemplo, frutas, morango, abacate, amora, uva. Só que eu tenho vários de cada um. Mais um morango, mais outro morango, mais outra uva, mais uma amora. Muito bem. O que eu posso fazer com o reduce? Vamos ver um uso mais sofisticado do reduce. A2.reduce e observa. Eu vou ter dois elementos. Um elemento eu quero acumular alguma coisa. Eu quero acumular um objeto literal. Eu quero que o meu retorno seja um objeto literal. Então, eu vou passar um parâmetro, um objeto literal, e no retorno da função eu vou também retornar um objeto literal. Então, o primeiro parâmetro sempre vai ser um objeto literal. Estou chamando de objeto literal. E aqui, o segundo parâmetro, o segundo parâmetro é a fruta. Alguns desses não são frutas, eu suponho, mas não vem ao caso. E aqui eu tenho, então, objeto literal e fruta. E aqui eu vou ter a minha função. E vou passar o quê? Eu vou passar um objeto literal vazio. Por quê? Porque esse objeto literal vai sempre ser esse primeiro parâmetro. A primeira execução, eu vou ter o objeto literal, que é um objeto literal vazio, e morango. O retorno, eu vou retornar um objeto literal. Esse objeto literal eu vou processar junto com abacate, e depois com amora, depois com uva, depois com outro morango. Observe o interessante disso. Então, aqui eu tenho o meu objeto literal, que vai necessariamente ter que retornar um objeto literal para eu fazer ele como uma espécie de acumulador. Bom, if objeto literal de fruta, if not objeto literal de fruta, que significa o quê? É um objeto com uma chave morango. Se não existe, se vai dar undefined, if not, ou seja, está undefined, eu vou criar ele. O meu objeto literal de fruta, eu vou criar ele como 0. Ou seja, eu vou ter um objeto literal morango 0. Não, morango 1. Vamos começar com 1, porque eu tenho um morango. Else, objeto literal de fruta, mais, porque o objeto literal de morango existe, então eu vou somar 1 nele. E o que eu vou fazer? Eu vou retornar esse objeto literal. Vamos executar isso e ver o que acontece? Morango 3, abacate 1, amora 2, uva 2. O que eu criei aqui? Eu criei com o reduce uma nova estrutura. Veja, aqui eu vim com um array, mas o retorno do meu reduce foi um objeto literal. Eu posso retornar algo completamente diferente do meu array. Por quê? Porque o reduce, eu passei para ele um parâmetro, um objeto literal, e a cada execução eu estou retornando um objeto literal. Então, ao final, ele retornou um objeto literal. Só que eu estou usando ele para acumular informações. Então, vejam, isto é mais para mostrar o poder de uso do reduce. Vale a pena vocês olharem e, primeiro, entenderem os usos mais simples. Ok, aqui é simples. A1.reduce, P1, P2, P1 mais P2. Pegou o primeiro elemento, somou com o segundo.
o resultado veio para P1, P2 foi o terceiro elemento, somou com o terceiro elemento, depois com o quarto, com o quinto, com o sexto. Mas isso é um uso simples. Aqui nós temos um uso muito mais avançado. Eu passei além da função um objeto literal. A cada execução da função, eu estou retornando um objeto literal. Então, eu estou fazendo todo um processamento do array e colocando informações nesse objeto literal à medida que eu vou passando por cada elemento do array. Então, é uma forma diferente de nós construirmos, em vez de pensarmos num array, num for, eu estou usando o reduce e o reduce navega pelos elementos do meu array, sendo sempre eles o segundo parâmetro, e o primeiro parâmetro, a primeira vez, é o que eu passei, e a partir da segunda vez é o retorno da função vinculada ao reduce. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho, porque todos os dias eu tenho mais um vídeo sobre JavaScript ou básico, ou avançado, ou programação funcional, ou o que for, mas qualquer coisa vinculada à programação. E ao final, aqui temos playlists e vídeos que eu convido que vocês assistam. Muito obrigado!